De coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Galera, olha só. Nesta aula de agora, nós vamos falar sobre genética do sexo, né? A gente está quase fechando, então, a frente 4. Essa é a aula 7, né? A penúltima aula. Na próxima aula, nós vamos falar de epistasia e interações gênicas. Só que agora nós iremos adentrar nesse mundo dos cromossomos chamados de sexuais. E aí, quando eu penso em determinar o genótipo sexual dos organismos, eu tenho que pensar primeiro numa classificação dos tipos de cromossomos. Nós temos dois grupos de cromossomos: cromossomos autossômicos e heterocromossomos. Qual que é a diferença entre eles? Os heterocromossomos, também chamados de alossomos, são os dois cromossomos sexuais que nós temos. Por exemplo, na espécie humana, XX são as mulheres, XY são os homens. Então, esses são os alossomos, são os cromossomos sexuais. Todos os outros cromossomos são categorizados como cromossomos autossômicos. Lembrem bem dessa diferença. Existem 4 padrões básicos de determinação sexual baseada nesses cromossomos: Protenor, Abraxas, Fulmia e Ligueus. Todos eles foram descobertos em insetos, em artrópodes. E aí, conforme as pesquisas foram acontecendo, o que se sucede? Conforme as pesquisas foram ocorrendo, eles perceberam que esses tipos, esses padrões, eles eram encontrados em outros organismos. Em 1905, perdão, Wilson, ele observou que as fêmeas do inseto protenor tinham 14 cromossomos. Cara, tá difícil aí o 14. 14 cromossomos em suas células somáticas, enquanto os machos só tinham 13. Né? Ele pensou, opa, vou pegar mais macho que vou verificar, deve ter algum erro aqui. Só que ele percebeu que todo macho que ele pegava apresentava apenas 13 cromossomos. Isso aqui é um inseto do gênero Protenor, né? O bicho-pau, o famoso bicho-pau. E o que acontece? O que ele percebeu então? Ele percebeu que, olha só, lembra dos símbolos de masculino e feminino, né? O masculino tinha 12 cromossomos autossômicos, né? Mais X0. O que é esse zero? Zero significa ausência. Olha a fêmea. A fêmea tinha 12 autossômicos mais 2 cromossomos X. Ou seja, ele chamou esse padrão de X0 justamente porque o macho nesse caso é o diferente, né? Nós vamos falar agora sobre essa questão de ser igual ou ser diferente, mas o macho então é diferente. O macho produz dois tipos de gameta: um gameta com cromossomo sexual e um gameta sem cromossomo sexual. Analise aqui o cruzamento. Se, por exemplo, aqui o gameta masculino que tem o X fecundar o feminino, você vai ter uma outra fêmea. Agora, se o gameta masculino que não tem cromossomo sexual é o zero, fecunda o gameta feminino, você acaba desenvolvendo outro macho. Então, esse é um dos primeiros tipos de herança sexual que foi identificado. É encontrado em libélulas, barbeiros, percevejos, gafanhotos, né, os bicho-pau, que é o exemplo do protenor. O outro exemplo é a Abraxas. Inicialmente foi encontrado nas borboletas desse gênero, está presente em peixes, aves, em alguns insetos. Essa aqui é a Abraxas, é uma mariposa bem bonita, né? Enfim, e o que eles perceberam? Ele chamou esse sistema de ZW, né? O primeiro era X0, agora ele chamou esse sistema de ZW. Os machos tinham 18 cromossomos, agora olha só, inverteu. Nesse caso aqui, são os machos que têm os cromossomos sexuais iguais. Dois cromossomos Z, então eles são chamados de homogaméticos. Homo significa igual, gametas iguais. E as fêmeas? Só que ele está falando em relação ao cromossomo sexual, galera. As fêmeas não. As fêmeas eram chamadas de ZW. Por que ZW? Porque elas tinham dois cromossomos diferentes. Ou seja, o cromossomo Z e o cromossomo W. Isso é um indivíduo heterogamético, ok? Então, olha só, analise esse cruzamento. Então, a fêmea ela é ZW, ela produz dois tipos de gametas diferentes, um gameta Z e um gameta W. E o macho, 100% de gameta Z. Então, os descendentes eu dependo do quê? Da probabilidade de cruzamento entre os gametas masculino e feminino. Uma coisa é certa. Nesse caso aqui, quem determina o sexo são as fêmeas. Então, no sistema ZW, quem faz a determinação do sexo são as fêmeas. Ficou claro isso? Olha só. A fêmea, então, tem o Z e tem o W, o macho tem 100% de gameta Z. Então, dependendo do tipo de cruzamento, você vai ter os descendentes ali. O outro tipo é o fumé, que é o Z0, é encontrado em borboletas, né, do gênero fumé, em mariposas, foi observado em outros insetos, foi observado em répteis.
essa aqui é a fumé, que é uma mariposa bem bonita, olha só as antenas dela para percepção do ambiente, né? Os machos, nesse caso, são homogaméticos também, ZZ, e as fêmeas só têm um único cromossomo sexual, Z0. Então, independente se for dois cromossomos diferentes, tipo ZW, XY ou X0, Z0, quem tiver essa diferença sempre vai ser chamado de heterogamético, porque produz gametas diferentes. Agora, quem tem os cromossomos iguais sempre vai ser o quê? Homogamético. Olha essa imagem. Então, as fêmeas que elas possuem? Ó, Z0, elas produzem dois gametas só, ou o gameta Z ou o gameta zero. E o macho só produz gameta Z. Então, dependendo do tipo de cruzamento, você vai ter ou macho ou fêmea na descendência. Analisem essa imagem, prestem bastante atenção no momento das fecundações que podem ocorrer. Olha só a fêmea heterogamética e o macho, então, homogamético. E por último, o tipo Ligueus, que é o XY. Inicialmente ele foi observado em percevejos, encontrado na maioria dos vertebrados, insetos do gênero Drosophila, né, que é a musga das frutas. Olha aí o Ligueus, né, o percevejozinho, bonitinho, né? E aí o que que acontece? Nesse caso, que é o mesmo padrão da herança cromossômica humana, as fêmeas são homogaméticas, ou seja, as fêmeas produzem cromossomos iguais, cromossomos X, ou seja, as fêmeas sempre serão XX, e os machos eles sim serão heterogaméticos. Eles sim serão o quê? Hetero diferentes, galera. Então, o macho, nesse caso, produz dois gametas diferentes. O gameta X e o gameta Y. Ou seja, é o macho que determina o sexo dos seus descendentes. Depende do quê? Analise aqui os gametas masculinos, fecundando, então, os gametas femininos. Dependendo do tipo do gameta masculino, é o descendente que eu vou ter. Ficou claro, então? É o nosso tipo de padrão de herança, que é o padrão de herança XY. Lembrando, as mulheres são XX, nas mulheres, né, determinando geneticamente o sexo na espécie humana, elas são homogaméticas, elas só produzem um único gameta sexual, um único cromossomo sexual, e nós não. Os meninos, né, os homens, eles produzem dois cromossomos diferentes, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, nós somos chamados de heterogaméticos. Nós somos diferentes, meninos, do ponto de vista do cromossomo sexual. Nós produzimos dois cromossomos diferentes heterogaméticos. As fêmeas, apenas um, homogaméticas. Essa imagem é bem interessante que mostra, inclusive, até o padrão de tamanho. Olha a diferença do cromossomo X para o cromossomo Y. Eles são totalmente diferentes, são tipos diferentes de cromossomos. E aí, na década de 40, teve um pesquisador chamado Murray Barr, e ele estava estudando células nervosas de fêmeas de gatos, e ele percebeu então que tinha uma estrutura densa, condensada, que nunca se espiralizava, nunca esticava, né? Junto aí à membrana nuclear. Ele estava sempre associado ao núcleo, sempre associado à carioteca. E aí, ele foi continuando estudando, ele foi verificando outras células epiteliais, células da mucosa, enfim. Ele começou a observar que em células femininas era possível observar essa estrutura, né? Só em células femininas, olha que interessante isso. E o que, que acontece? Eles denominaram essa estrutura de célula de corpúsculo de Barr. Ele também foi encontrado em neutrófilos de mulheres, né, que são células de defesa das mulheres, nas células de tecidos das fêmeas de camundongos. Então, eles associaram isso a um cromossomo X, só que um cromossomo X inativo. Ele está sempre condensado, porém inativo. Então, é comum aparecer assim. O exercício, supondo, né, o exercício tal pede para você analisar a figura. A figura apresenta que a mulher é normal e tem três cromossomos X. Opa, como que ela pode ser normal se ela tem três cromossomos X? É que um cromossomo X desses é o corpúsculo de Barr inativo. De repente, o mesmo exercício faz uma outra afirmação. O indivíduo feminino tem quatro cromossomos X, dois, e é uma mulher normal. Da mesma forma, são dois cromossomos X normais que funcionam com as características e dois corpúsculos de Barr. Ficou claro, então? Corpúsculo de Barr é um cromossomo X inativado. Então, em 1956, teve um outro pesquisador chamado Susumu Ono, que foi o primeiro a demonstrar, então, que esse corpúsculo de Barr era um cromossomo X condensado, porém inativado, tá? E persistia essa condição por todas as divisões mitóticas subsequentes. Meninas, se vocês forem algum dia
fazer uma faculdade voltada para tecnologia, analisar o código, o seu código genético, vocês vão verificar que nas suas células vocês vão ter um cromossomo X condensado inativo perto da região da carioteca. Esse é o corpúsculo de Barr. E aí o que, que acontece? Em condições normais, nos homens férteis, né, 50% dos espermatozoides apresentam o cromossomo Y e 50% o cromossomo X. Agora, nas mulheres, 100% dos ovócitos apresentam um único cromossomo X. Lembra disso? Então, no caso dos homens, nós somos heterogaméticos por produzirmos dois gametas diferentes, e as mulheres são homogaméticas por produzirem apenas um único gameta. E aí, esses dois cromossomos são diferentes. Sim, na imagem anterior que eu mostrei para vocês, nós vimos o desenho, a gente percebeu que o cromossomo X é bem pequeno comparado com o o cromossomo Y é bem menor comparado com o cromossomo X. Só que existe uma zona de correspondência entre os dois. Inclusive, essas semelhanças e diferenças determinam os diferentes tipos de características, diferentes tipos, inclusive, de síndromes que nós vamos ver nesse momento. Olha só, eu fiz essa imagem aqui justamente para mostrar para vocês. O que, que acontece? Né? Quando cai assim uma questão, o que, que é uma região homóloga? É uma região igual. Então, tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y, representados aqui, eles têm uma região homóloga que é parecida uma com a outra. Ou seja, aqui eu vou ter características entre eles. Tudo bem? E eu também tenho uma região chamada de não homóloga, ou seja, são regiões diferentes. No X, por exemplo, nessa região não homóloga, aqui eu vou ter características ligadas ao cromossomo X. Já na região do Y, eu tenho características ligadas ao Y. Então, isso me determina diferentes tipos de situações que nós vamos ver agora. E o que, que acontece? Esses genes que se encontram na região não homóloga, que nós acabamos de ver, é uma herança chamada de ligada ao sexo ou uma herança ligada ao cromossomo X. Se está ligado ao cromossomo X, tanto homem como mulher podem ter. Por quê? Mulheres são XX e homens são XY. Então, uma característica, uma herança ligada ao sexo, uma herança ligada ao X, tanto homens quanto mulheres podem ter essa característica. Como os machos têm apenas um único cromossomo X, eles são chamados de hemizigóticos. O que é hemizigótico? Pela metade, né? Eu não tenho alelos ali dos genes ligados naquela região do cromossomo. Então, eles são chamados de hemizigóticos porque eles só têm um cromossomo X. Galera, eu estou falando só de cromossomo X. Não entrei no Y ainda. Quando eu comparo apenas o X, eles são hemizigóticos. E aí, os genes que estão localizados na região não homóloga lá do cromossomo Y, ou seja, aquela partezinha que é só do Y, eu chamo aquela região de genes holândricos, ou seja, é uma herança restrita ao sexo, é uma herança ligada ao Y. Só homens que vão ter esse tipo de característica. A não ser que aconteçam outros problemas de cunhos, principalmente hormonais. Mas, assim, geneticamente falando, genes holândricos são relacionados ao cromossomo Y, tá? Vamos falar então é, de diferentes características nessas diferentes heranças. Um exemplo comum de herança ligada ao X é o daltonismo. O daltonismo é uma doença que afeta a região lá dos cones e bastonetes, da região dos olhos. A pessoa tem dificuldade de distinguir o verde do vermelho. É uma herança ligada ao sexo. Tanto homem quanto mulher podem ter essa doença. A diferença é, para a mulher ser daltônica, ela tem que apresentar dois alelos recessivos. O daltonismo é uma herança, é uma doença recessiva. Agora, o homem não. O homem, para apresentar, para ser daltônico, ele só precisa de um único alelo recessivo. Por isso que é bem comum termos muito mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Analisem essa tabela e verifiquem isso. Então, para a mulher ser daltônica, ela precisa ter dois alelos recessivos. E aí eu quero que vocês façam essa análise aí. Verifique se vocês não têm nenhum grau de daltonismo. Olha essa imagem aí e tentem adivinhar os números. Beleza? Então, prosseguindo. Um outro tipo de herança ligada ao sexo é a hemofilia. A hemofilia é uma doença que se caracteriza pela ausência de fatores que vão influenciar a coagulação sanguínea. Ou seja, quem tem hemofilia vai ter problema com coagulação barra cicatrização. Ela pode morrer com diversos sangramentos ao longo do seu corpo. Então é muito difícil conter o sangramento de um tipo de pessoa. Tem paliativos, existem remédios.
você toma os fatores para impedir que haja a destruição, então, dessa parte do seu organismo. Perdão, galera, voltou aqui, eu tenho que. Rapidinho, perdão. Olha só, a mesma coisa acontece então na hemofilia. Para a mulher ser hemofílica, ela precisa ter dois alelos recessivos, que a hemofilia também é uma doença recessiva. Agora, para o homem ser hemofílico, ele só precisa de um único alelo recessivo. Por isso que é muito mais comum aparecer em homens com hemofilia do que mulheres com hemofilia. É uma doença que, assim, o probando, lembra quando eu falei para vocês, quando aparece a setinha indicando o indivíduo afetado? O probando, ele é lá da realeza inglesa, lá da Inglaterra. É, é, uma das rainhas lá, se me falha a memória, foi a Rainha Vitória, ela foi aprobando assim, o primeiro caso registrado de uma mulher com hemofilia. Vários indivíduos da realeza inglesa e espanhola apresentam hemofilia, né, por causa dos casamentos entre parentes daquela época lá. Já na herança ligada ao Y, o que eu tenho que imaginar? É uma herança restrita ao sexo, ou seja, só os homens que podem apresentar isso. Então, eu tenho ali no cromossomo Y um gene chamado de SRY que determina o quê? Os fatores, as características secundárias sexuais masculinas. Se um homem tiver um problema com esse fator, ele pode ter o quê? Ele pode ter um problema na sua masculinização, que é justamente uma proteína que é codificada por esse gene que vai levar à produção de testosterona. E se o menino não produz testosterona, ele não vai ter características sexuais secundárias, não cresce pelo, não engrossa a voz, não tem o desenvolvimento da região genital, né, nem dos testículos, nem do pênis, não produz espermatozoides. Então, esse gene é super importante para essa masculinização, ok? Nós temos também genes de expressão limitada, que é uma herança limitada ao sexo, é uma herança que não está localizada no cromossomo sexual, mas é interessante falar sobre ela, porque ela está localizada em ambos os sexos, só que está limitada ao sexo do indivíduo. Por exemplo, nós temos a hipertricose auricular, pelos que crescem na orelha. Lá na Índia é bem comum os caras terem pelos aqui beiram ali uns 40 centímetros. Teve até um tiozinho muito louco lá que foi parar no Guinness com os pelos da orelha os maiores do mundo, né? Essa é uma característica, então, que é dominante e é limitada ao sexo, ou seja, apenas indivíduos masculinos que vão apresentar esse tipo de característica, é limitado pelo sexo. Ou seja, os alelos existem tanto em homens quanto em mulheres, só que só vão ocorrer nos homens, porque é limitada pelo sexo. Nós temos também a expressão influenciada pelo sexo, ou seja, elas também estão nos autossômicos, assim como estão nas porções homólogas, aquelas que se conectam dos cromossomos sexuais. Por que influenciada? O que acontece? Eu tenho que pensar, aí eu vou lembrar da questão do genótipo. Né? Genótipo mais ambiente é igual ao fenótipo. Você tem as condições fisiológicas do sexo. E aí a questão do sistema endócrino, ele é fundamental, ele é decisivo para a manifestação desses genes. Se a pessoa tiver um sistema endócrino muito desenvolvido, pode ser que ela desenvolva esse tipo de característica. E aí, esses exemplos de características influenciadas, tanto homem quanto mulher podem ter. E aí, que nem eu havia dito, é muito mais comum em pessoas, em animais, com o sistema endócrino muito desenvolvido, aquela pessoa que produz muito hormônio. E um exemplo desse tipo de herança é a calvície humana. Tanto homem quanto mulher pode ser calvo, né, pode ser careca. Ela é determinada por um alelo cesão. Ela é dominante nos homens e recessiva nas mulheres. E essa tabela mostra isso. Para a mulher ser calva, ela tem que ter dois alelos dominantes. Só. Heterozigota, ela é normal. Homozigota recessiva, ela também é normal. Agora, para o homem ser calvo, ele já tem duas possibilidades. Tendo dois ou apenas um único alelo dominante, ele vai ser o quê? Ele vai ser careca, ele vai apresentar essa característica. Agora vocês vão lá na página 123, exercício 1 de sala, né? No que diz respeito à hemofilia, acabamos de falar sobre ela. Escreva verdadeiro ou falso conforme seja verdadeiro ou falso que se afirma nos itens a seguir. Item 1. A incapacidade de produzir o fator 8 da coagulação sanguínea apresentada pelos hemofílicos pode levar à morte e segue a herança ligada ao sexo. Verdadeiro. Hemofilia, você tem dois tipos, a A e a B.
fator 8 e fator 9, respectivamente. Então, a pessoa tem problema na produção desses fatores. E é uma herança ligada ao sexo. Tanto homem quanto mulher pode ter esse tipo de doença. Item 2. Então, o verdadeiro primeiro item. Segundo item. Mulheres do genótipo XHzinho e homens do genótipo XHzinho Y são hemofílicos. Opa, beleza. Portanto, a hemofilia segue o padrão típico de herança ligada ao cromossomo Y. Galera, se tanto homem quanto mulher podem ter, essa doença só pode estar ligada ao X. Não tem como estar ligada ao Y e a mulher ter essa doença. Então é falso. Item 3. Os homens hemofílicos não transmitem um alelo mutante para a prole do sexo masculino. Se eu sou pai e tenho um filho homem, que cromossomo que eu passei para ele? O Y, lógico, né? Então não passo a hemofilia, não passo a característica da hemofilia para o meu filho. Então está verdadeiro também. Item 4. As filhas de uma mulher hemofílica são hemofílicas, pois herdam um alelo selvagem da mãe. Gente, é falso. Não é só um alelo, ela tem que receber um alelo da mãe e um do pai para ser hemofílica. Beleza? Então a alternativa correta, a letra C de cachorro. Então até a próxima aula, onde nós falaremos sobre epistasia, pleiotropia e herança quantitativa. Outros conceitos da genética, essa ciência tão importante hoje para a humanidade. Abraços e até a próxima.